O seu Cláudio vai dar os primeiros recados para nós, e aí depois a gente vai fazer a leitura e a prece de abertura. Boa noite. Só lembrando, que agora os nossos passes estão sendo na cabine, então fiquem tranquilos, serão chamados ao seu tempo, serão encaminhados à sala de passe. Outra coisa, que hoje é o nosso último dia com a transmissão online, né? Para vocês que estão em casa, convidamos a virem à nossa casa, né? Voltarmos ao normal, já é tempo, né? Então, aguardamos a todos que possam estar aqui. E a feira foi bem, né? 5.707 livros que foram vendidos na feira. Então, o pessoal está com fome de livro, que é ótimo, né? Sabedoria, conhecimento, né? Isso é uma grande notícia para nós. Tá? Então, é isso. Sejam bem-vindos mais essa vez. Certo? Nós vamos começar com a leitura do Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não cedem na paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ela criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera com eles afinados, na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que se atrai no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus nos deseja. Vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Pai e que possamos aprendermos um pouco mais do seu Evangelho e de todas as lições que aqui nos forem aplicadas. Que nós possamos vibrar positivamente em prol de cada um que neste momento encontra-se em suas casas com problemas, nos hospitais, nos lares infantis, e pedimos a Deus que nos auxilie a cada dia nesta caminhada. Muito obrigada.
Agora, nossa amiga Fátima vai falar para nós hoje. Muito obrigada. Boa noite, gente. Estamos aqui voltando, né? Longo tempo, que eu estou há 6 meses passando uma dificuldade, pelo menos agora eu já estou conseguindo falar sem tossir, né? Não é Covid, não se preocupem, né? Então, nós hoje trouxemos esse estudo sobre o céu e o inferno, que é o 5º livro, né, do Pentateuco kardeciano, dos 5 principais livros de Allan Kardec, né? E é um livro delicioso de se ler, poucas pessoas estudam, poucas pessoas leem, mas ele é lotado de informações extraordinárias e fáceis da gente entender. Então, o livro, é claro, não cabe aqui dentro de um estudo de 40, 45 minutos, mas nós pincelamos algumas coisas para trazer, só para dar um gostinho de quero mais, e vocês depois correm atrás para ler, porque principalmente os depoimentos dos espíritos, né, que deram sobre o que para eles foi céu, o que para eles foi inferno, como é que foi a recepção, muito interessante. Bom, vamos lá. Esse livro, ele é deixa eu ver, eu tenho que aprender de novo como é que muda aqui. Peraí, é esse? É um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele pega várias doutrinas para explicar como é que cada uma vê, né, a morte e a vida do outro lado, né? Sobre as penalidades e as recompensas futuras, vão falar sobre anjos, demônios, penas, e vão dar, como eu falei para vocês, numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Essa primeira parte, ele é composto de 2 partes, né? Tem vários capítulos, mas não dá para a gente entrar em todos eles, a gente vai só dar umas pinceladinhas, e os exemplos na segunda parte, que também são muito interessantes, mas que daria um outro estudo para uma outra ocasião, né? O mais importante é o entendimento espírita que a gente passa a ter com relação às respostas que a doutrina nos dá a respeito desse entendimento sobre a vida no plano espiritual. Então, no capítulo 1, em que ele vai mostrar a visão das religiões tradicionais, né, sobre a vida depois da morte, e a visão espírita. Ele explica, então, que na antiguidade, né, porque por causa do primitivismo ainda daquela época, né, não havia uma noção clara sobre a existência de um mundo espiritual. Eles não tinham essa noção como hoje a gente já pode ter, né? E se entendia o que era visto, o que dava para ver era o que eles achavam que existia. Fora disso, não se tinha conhecimento nenhum, né? Então, assim como eles não tinham essa noção, para eles também as consequências todas seriam físicas, né? Por isso que eles atribuíam, né, noções de sofrimento, né, que a gente vai desenvolver mais na frente, né? Então, ainda não está desenvolvido esse sentido que mais tarde, né, nos levaria a compreender o mundo espiritual. Então, eles não podiam eles ou nós, né, não podíamos somente conceber senão apenas materiais. E assim, por isso é que ele diz que, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham, né? E a gente trouxe essa figurinha aí, que é uma visão das religiões tradicionais, de uma certa forma, que tem lá em cima como se fosse o céu, aqueles que conseguiram alcançar o céu, aqui os que estão no inferno, e ali no meio, São Pedro lá, com um lá, para fazer a avaliação se sobe ou se desce, né? Então, essa visão das religiões tradicionais, o que a gente sabe? Tem a criação do espírito, nasce, tem a vida de relação na Terra, depois vem a morte do corpo físico. Feito isso, vai ser feita uma análise da vida terrestre,
Ou seja, todos nós vamos ser submetidos a um julgamento, né? Se foi uma boa pessoa, foi, então o caminho seria ir para o céu. Mas se não foi, o caminho pode ter sido o quê? Pouco ruim ou muito ruim? Se foi pouco ruim, ela vai para o purgatório. Se foi muito ruim, vai terminar caindo no inferno. Então, essa é a visão geral, né, das religiões tradicionais, né? Mas na análise de Kardec, nós vamos ver que desde todas as épocas o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. O homem primitivo, naturalmente, moldou o seu futuro pelo presente. Quer dizer assim, não, eu estou agindo aqui, então meu futuro vai ser a consequência dos meus atos de hoje, né? Mas, no capítulo 2, ele vai tratar do temor da morte. Apesar da maioria das pessoas ainda ter um temor enorme, a morte também é vista com muito humor, né? Com muita jocosidade. E eu consegui várias cartoons, né? Várias piadinhas, mas selecionei, por causa do tempo, só umazinha para vocês verem. Isso aí ele está falando, ó, pode multar que eu não vou pagar mesmo, né? Mas é o quê? O espírito que está falando, né? Às vezes já acreditando que uma vez morto, o espírito sai do corpo, continua falando e tudo, só que o policial vai levar um susto danado lá com ele não estava esperando por essa, né? Mas por que os homens temem a morte, né? Esse temor da morte, está lá no nosso livro Céu e Inferno, o homem, desde selvagem, tem a intuição que a morte não é a última fase da existência. Bom, mas se nós temos essa intuição, por que a maior parte dos que creem na imortalidade apresenta-se ainda possuída de grande amor e grande apego às coisas terrenas? Eles são apegados e temerosos da morte, né? Mas por que tem esse medo? São várias as causas. A primeira é o instinto de conservação, que todos nós trazemos. Porque se a gente não tivesse esse instinto de conservação e não quisesse morrer, a gente facilmente estaria do outro lado, né? Não cumprindo com as nossas necessidades aqui. Então, esse instinto de conservação é que faz com que a gente lute e se apegue à vida material. Mas também vem uma noção insuficiente da vida espiritual. Como eu não conheço nada da vida espiritual, eu conheço a vida material, então é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero desfrutar, né? Também tem uma ideia vaga ou falsa do que seja o espírito. Crença de que a morte irá separar para sempre os que se amam. E essa é a maioria das pessoas pensa sobre isso, né? Tem uma visão da morte como uma imensa desgraça, como a perda dos prazeres do mundo. Então, eu não quero morrer porque eu não quero deixar essas coisas boas para trás, né? Há também as noções religiosas falsas de céu, inferno, purgatório, que a gente vai desenvolver mais para frente. Mas a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, diz os espíritos que o temor da morte diminui. E nós, como espíritas, que estudamos o espiritismo, pelo menos há longo tempo, como a velhinha aqui de cabelos brancos, né? Então já tem mais do que tempo suficiente para entender e aceitar. Embora tenha muita gente que seja espírita que morre de medo de morrer, que não quer morrer, apesar de todo o conhecimento que já desfruta, né? Então, o que eles dizem? A morte, gente, é apenas mudança do plano material para o espiritual. A vida futura é a continuidade da vida terrena. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente.
Ou seja, não existe um mundo espiritual lá, estanque, e o mundo material aqui. Está tudo interconectado, interpenetrado, de forma que a gente está no meio aqui de vários espíritos, no meio do mundo espiritual, só que a gente não tem o privilégio de ver. Os médiuns videntes conseguem ter, mas a gente não tem, mas sabe que é assim que acontece. Lá na equipe do Nosso Lar, né, que uma série da vida espiritual de André Luiz, né, são mais de 15 livros, né? Não estou lembrada agora o número certo, e que ele lá vai desenvolvendo, mostrando como é que é a vida no mundo espiritual. E esses aí são espíritos que vieram juntos para auxiliar no processo de desencarne de 5 companheiros que estavam ligados à colônia Nosso Lar e que iam desencarnar. Toda essa história desses personagens está nesse livro Obreiros da Vida Eterna. Nós já fizemos um estudo aqui há algum tempo sobre esse caso, vale a pena até mais para frente retornar, porque são realmente muito interessantes as histórias e as colocações, né? Mas o que ele vai chamar a atenção nesse capítulo 6, né? A gente está pegando assim pinceladas dos capítulos, né? Na doutrina das penas eternas, né? Quer dizer, que a pessoa acredita que vai queimar no fogo do inferno eternamente, né? É uma ideia comumente associada ao mito primitivo do inferno e dos sofrimentos sem fim. Quer dizer, então, esse é um mito que a doutrina espírita vem desfazer e vem mostrar para nós uma outra realidade. Enquanto as pessoas que acreditam nisso pensam que vão ser queimadas para sempre num fogo que nunca se apaga, né? E esse inferno, então, ficaria no centro da Terra, né? Esse inferno pagão, tem o inferno cristão, né? Que é o controlado pela igreja e pela política. Hoje a gente sabe que a política não está envolvida em termos de junto com a igreja, mancomunada com a igreja, mas durante muito tempo assim foi, né? E lá na Bíblia, o que a gente vê? Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Gente, Nossa Senhora, né? Melhor entrares na vida aleijado. Olha aqui a prova da reencarnação. Quer dizer, como é que eu vou entrar na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, eu ir para a geena, para o fogo inextinguível? Quer dizer, por que eu vou entrar na vida com uma mão só, que era para não correr o risco de cometer os mesmos erros, né? Está lá na Bíblia, lá, mostrando isso, né? Então, essa condenação eterna, esse sentido original de eterno, né, significa uma duração desconhecida, que para nós, a gente entende hoje, que essa duração desconhecida se refere ao tempo que cada um de nós vai levar para superar as suas mazelas morais, para fazer suas conquistas morais elevadas e então sair do, entre aspas, fogo do inferno e do sofrimento. E essa geena que é referenciada era um vale para incinerar o lixo de Jerusalém e queimar corpos de indigentes e de criminosos condenados à morte, né? Na mitologia grego-romana, significava as profundezas infernais. Então, todos esses criminosos e condenados eram lançados dos precipícios para esses abismos. Então, eles achavam que aquilo lá era o inferno, ia cair no inferno, ia morrer ali e ali ficar, né? Naquela época, né, em Roma, existia um poeta, né, escritor chamado Dante Alighieri, e ele retrata na Divina Comédia esse período político e a mentalidade religiosa da época. Então, ali, para vocês terem uma ideia, ali é a parte onde está
o solo da Terra, né? E cá para baixo em vários estágios, em que cada estágio ia depender do tipo de ação que você tinha feito, de vida que você tinha levado, e assim não dá para a gente entrar em detalhes, mas eram círculos, e ali ele foi colocando quem é, mas isso aí é a critério dele, né? Ele é que dizia quem é que ia caber dentro de cada círculo desse daí. E como poeta, né? Depois a gente vai ver onde é que ele colocou o poeta, né? Então aí ele bota todo mundo que quem não foi batizado ficava no primeiro, os reclusos sensuais ficavam no segundo, e por aí vai, né? E cá no centro da Terra, lá no final, estava o Lúcifer, o diabo, né? Para pegar os piores que tinham lá. Isso baseado em quê? Nos 7 pecados capitais, que eram o que eles usavam para fazer a avaliação do comportamento das pessoas, né? E o inferno, diziam eles, que era de sofrimentos atrozes, né? Desculpa aqui que eu não apaguei esse outro. As imagens, então, infernais que se desenvolviam e se mostravam, se descreviam a respeito do inferno, né? Eles usavam para incutir o quê? Medo na gente, né? Para obter controle sobre as pessoas, porque aí, diante do medo, as pessoas achavam que eles eram os poderosos, eles é que eram os sabichões, então conseguiam controlar as pessoas. No capítulo 5, ele vai falar sobre o purgatório. E os espíritos nos esclarecem que o purgatório mais se aplica à Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas através da reencarnação. Então, ele não vai negar, assim, o purgatório, pois é a prova que nós estamos nele, aqui, enquanto estamos aqui. Então, dizem os espíritos que o purgatório, sim, é uma realidade, que é o que a gente está vivendo aqui na Terra. O que a doutrina espírita vem destruir é o inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis, né? Isso tudo a doutrina vem destruir, né? No livro Entre o Céu e a Terra, nós vamos analisar um diálogo entre Clarencio e André Luiz a esse respeito. O que o André Luiz fala? Olha, orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, ou seja, do espírito, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Então, se eu tenho raiva, tenho ódio, tenho egoísmo, tudo isso tudo vai fazer com que eu adoeça o meu corpo físico. Tá? Continua ainda também ele dizendo que é por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção, nunca foi. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo, tão só porque se lhe arrebente a gaiola. Ou seja, não basta que a gente morra, que a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Nós, despojados desse corpo físico, seremos nós mesmos do mesmo jeito. Do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age, do jeito que a gente fala, e, naturalmente, vamos responder por todos os nossos gestos e pensamentos, né? Então, o inferno, diz André Luiz, é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Então, no plano espiritual, o inferno, existe alguma região infernal? Nesse sentido, sim. Por quê? Porque são onde se reúnem espíritos que estão afins, que estão pensando da mesma forma. Embora, né, o purgatório seja uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém um estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 10.13, né? E, repetindo aqui, do céu e inferno, quase sempre na Terra é que fazemos o nosso purgatório.
A rigor, não temos círculos infernais de acordo com a teologia. Quer dizer, não existe esse inferno que as religiões tradicionais mostram, mas sim regiões espirituais inferiores que fazem conexão com a Terra. E justamente, mas não estão abandonados, né? Esses espíritos que estão nessas zonas difíceis, né? Os espíritos superiores também estão visitando, trabalhando com aqueles que se arrependem, buscando orientar. Ninguém está lá abandonado e longe de uma busca pela melhora, né? Então, por causa dessa reunião desses espíritos, o que existe é um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido o quê? Pela maldade humana. Quer dizer, a maldade, aquele que é mal aqui, que desencarna e continua mal, ele vai se unir com aqueles afins, né? E ali, então, se forma aquele inferno mental, né? Na nossa reflexão espírita, Jesus vem destruir esse mito de Deus vingativo, né? Que vai apontar, você vai para o inferno, você vai para o céu, que vai lá para passar no São Pedro lá para poder ver, né, na listinha se você vai subir ou vai descer, vai pegar o elevador para o inferno, né? Ele vem mostrar que Deus é nosso Pai, né? Vai nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, Jesus vem fazer uma mudança completamente diferente, né? Mostrando que a partir do momento em que a gente respeita Deus como Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Pai, e que está nos ajudando e não nos perturbando, querendo o nosso mal, né? Então, nós trazemos uma outra reflexão também do Livro dos Espíritos, mostrando que se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus, porque não é Deus que criou tudo. Então, como é que Deus vai criar um elemento, um Lúcifer, um diabo, né, que seja tão poderoso ou mais do que ele? Porque, afinal de contas, a grande maioria termina optando pelo mal, pelo caminho do desequilíbrio, né, da maldade. Então, é muito mais cair na tentação do, entre aspas, diabo, do que ouvir as mensagens do céu. Quer dizer, não tem cabimento dentro do nosso raciocínio lógico, né, da nossa fé raciocinada espírita, né? Deus é justo e bom. E se ele é justo e bom, como é que ele iria criar seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados, né? Tem até um livro chamado A Mãe que Desistiu do Céu. Não sei se alguém aqui já leu. Né? Esse livro é exatamente por isso, que a mãe fez de tudo e merecia o céu. Mas quando chegou lá, o filho estava no inferno. Então ela falou, não quero ficar no céu, quero ficar no inferno junto com o meu filho. Então, eles traziam o quê? O inferno associado ao medo, a figura de um local do universo destinada a abrigar os que ofenderam a Deus, bem como a existência de um ou mais seres com poder para se opor a Deus, né? Isso que é uma coisa ilógica, e roubar-lhe as almas, né? Isso tudo são ideias contrárias à do Criador infinitamente justo, inteligente e bom. Então, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, os homens fizeram com os demônios a mesma coisa que fizeram com os anjos, porque eles também sempre acreditaram na existência dos seres perfeitos desde a eternidade. E, então, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, nós, por demônios, nós temos que entender, devemos entender, os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, com a diferença de ser transitório o estado deles. Quer dizer, uma hora eles vão chegar a espíritos puros, como todos nós também chegaremos. Né? Então, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitamos
e em outros semelhantes, né? Outros mundos semelhantes também, né? Nesse Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos fala que as igrejas dogmáticas da crosta terrestre possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Não, mas Fátima, o que é isso? André Luiz dizendo que o diabo existe? Aí ele diz, somos nós mesmos. Quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Só que, com essa visão espírita, essa doutrina das penas eternas é destruída. O Espiritismo vem mostrar, né, que a gente sai do inferno do medo para a caridade, de entender o nosso próximo, de entender as nossas próprias colocações, posições, e dando também para a gente o consolo de que a gente pode se modificar e que um dia também a gente vai conseguir alcançar o nosso céu interior, né? Então, toda a sua criação, tanto o espaço como os espíritos, estão em constante evolução. Então, como nós estamos sempre em evolução, não é possível que a gente condene ao fogo eterno uma pessoa por uma vida que ela teve aqui na Terra de maldade e de ruindade, né? Ela vai ter oportunidade de, através das reencarnações, ir melhorando, se burilando, até chegar ao estágio que todos nós buscamos, né? As intervenções dos demônios nas manifestações modernas. Ele vai tratar nesse capítulo 10. E nesse aí é que tem várias colocações, e nós trouxemos apenas um depoimento, né, que foi trazido por via mediúnica desse criminoso que foi condenado à morte, chamado Jacques Latour. E ele foi evocado lá por Kardec na reunião, e ele veio dar a colocação dele dizendo que ele não temia a morte, apesar dele ter sido condenado à morte. Ele acreditava que quando morresse, tudo iria acabar, inclusive qualquer cobrança sobre os seus erros. Então, ele podia ser criminoso, fazer o que bem entendesse, porque quando eu morrer, não tem nada, ninguém vai me cobrar nada, então deixa eu ser do jeito que eu sou, né? Mas quando ele desencarnou, ele verificou tudo totalmente diferente das suas expectativas, já que ele viu que a vida continua, né? E na própria palavra dele, ele diz, ora, um grande malfeitor não é um espírito medroso e fraco. E o temor de um policial é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Quer dizer, você ficar falando de inferno, que você vai queimar no inferno, você vai... Tá nem aí, a pessoa não acredita. E a gente vê que mesmo quantos padres, quantos pastores, quantas freiras, né? Quantos políticos, quanta gente que falam até em nome de Deus, né? E, no entanto, as pessoas, apesar de estarem lá no púlpito, né? Cometem atrocidades incríveis. Então, a gente diz, acha que essa pessoa acredita no inferno? Que ele mesmo diz que vai para o inferno? Ele não acredita, porque se acreditasse, ele não estaria agindo daquela forma, né? Então, eu coloquei até aí, porque é uma figurinha que ele colocou, né, que o malfeitor teme, é mais real temer um policial do que o temor da morte. Mas aqui, na verdade, os bandidos são tão poderosos que quem tem medo os bandidos são a polícia, né? Bom, como insinuar que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? Pensando, né, de que loja tem essa? Como é que vai arder no forno que existe o inferno, mas vai queimar o quê? Uma alma? Mas a alma é imaterial, né? Então não tem cabimento. O corpo físico vai cair lá, vai queimar e vai acabar por ali, né? Aí ele fala isso. Por isso é que tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno, né?
E aí fala, tá lá aquele lá, né? Pisoteando na lei da ficha limpa, né? Ah, não importa o que eu dei, haha, tá pouco se lixando, né? Porque não acredita, né? Mas uma hora a gente sabe que ele vai ter que enfrentar, né? O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado quanto à morte física. Orai para que o desespero não se aposse de mim. Ele ainda pede preces, né? Para que ele não se desespere, por quê? Porque ele não está queimando no fogo do inferno, mas a dor moral, o arrependimento é atroz, né? Então ele teme ficar desesperado, então ele pede ajuda e prece para que ele consiga enfrentar. Agora a gente vai passar para o céu, que está no capítulo 3. Mas o céu, onde é que ele está? Como é que a gente faz para chegar até ele? Né? Esses anjinhos todos, né? Na mitologia grega, o céu é chamado de Campos Elíseos, né? É a morada dos deuses, é o sétimo céu. Lá todos os deuses do Olimpo estão habitando o sétimo céu. E lá também estão, conforme o Dante Alighieri pôs, né, que ele ia botar no céu quem? Os heróis, os sacerdotes, porque como a religião era forte, ele não podia botar os sacerdotes no inferno, né? Então ele diz que os sacerdotes estariam no sétimo céu, né? Os poetas, porque ele era poeta, então ele se incluía também, né? E os deuses também, que todo mundo lá acreditava nesses deuses, né? Nas doutrinas cristãs, o céu é também um lugar estanque, né? Que a pessoa morre e vai para lá. Então, trouxe também essa figurinha da doutora Zilda Arnes, não sei se vocês se lembram, que ela morreu em missão de paz no Haiti, num terremoto, há muitos anos, né? E era uma pessoa extraordinária de trabalho do bem, fez muita caridade, né? Então, quando ela desencarnou nessas circunstâncias tão trágicas, né? Mas a gente, como espírita, entende, né? Por que razões, né? Houve para ela ir desse jeito, né? Perdemos uma grande mulher, mas o céu ganhou mais um anjo, né? Que a gente costuma atribuir, né? Todas as mortes das pessoas boas que viram anjo, viram estrelas, né? Para quem está dentro dessa filosofia. Mas a doutrina espírita vem mostrar que nem céu nem inferno são locais estanques, ou seja, determinados, né? E que o reino de Deus não vem com aparência visível. E nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lá em Lucas, né? Jesus falando. E Emmanuel nos traz uma reflexão muito grande, quando ele diz, o céu está dentro de nós, e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Então, nós podemos escolher e oscilamos entre o céu e o inferno de acordo com a nossa maneira de pensar e de agir, né? Esse mundo inferior, que vem do latim, né, inferno, que também significa profundeza, também mostra que a gente pode, apesar de estar no mundo de provas e de expiações, né, a gente, através da elevação de pensamento proporcionada pelo bem, a gente inicia no espírito, em nós. Nós é que podemos desenvolver o bem, pensar no bem, agir no bem, falar no bem, né, para poder fazer com que, apesar da gente estar passando pelas rudes provas aqui na Terra, né, sejam físicas, sejam dores morais, consequências das nossas mazelas ou passadas ou de vidas anteriores, né, mas nós podemos trabalhar com mais equilíbrio a partir da nossa maneira de pensar e de agir. Então, lembrando que eu falei antes, que nós nunca estamos sós, né? Se a gente pudesse ver aqui no nosso ambiente, os espíritos por aqui trabalhando, ajudando, dando passe, né? E de forma análoga,
assim como a gente pode pensar no bem, o rebaixamento vibratório pela ausência do bem, pela ausência da prática do bem, é um estado de desarmonia no mundo interior, refletindo também no ambiente em que a pessoa se localiza por afinidade com outros espíritos em condição similar de pensamento, palavras e atos. Então, muitas vezes a gente está dentro de uma família desestruturada emocionalmente, desequilibrada, e cada um vai contaminando o outro. E com isso a gente também atrai, por sintonia energética, espíritos que estão por aqui também, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, a gente vai atraindo esses espíritos. E o Espiritismo nos ensina como é que a gente pode trabalhar para mudar esse patamar vibratório. Se a gente está dentro de uma família de caos, assim, nossa, o que eu estou contribuindo para que haja esse desequilíbrio, essa desarmonia? O que eu posso fazer para modificar? Né? O Chico tem um exemplo que ele fala que ele pede para a mãe orar todo dia pelo filho. O filho era muito desequilibrado, muito difícil, um temperamento terrível, né? Ele falou assim, não, quando ele estiver dormindo, fique perto dele, ore por ele, peça para ele, ao invés de ficar brigando, xingando, desesperado, se desequilibrando também, tanto quanto ele, faça a sua parte, né? E ele disse que depois a mãe voltou meses falando, meu Deus, mas meu filho mudou da água para o vinho. Né? Por quê? Porque ela, nas vibrações, nas orações, nas preces, ela foi atraindo também harmonia para dentro de casa. E aquilo também, de uma certa forma, foi contaminando beneficamente ele também. Né? Então, ele conclui a respeito dessa questão, né, dizendo que o reino dos céus está em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limite. Né? Quer dizer, não tem lugar para fechar aqui, não tem borda, não tem nada. Né? Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Então, ele está em toda parte, podemos considerar como sendo os mundos adiantados ou regiões espirituais vibratoriamente superiores. Né? E, comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está nisso a razão do mal que aqui predomina, até que praz a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Mas a gente sabe também que não vai depender só de Deus, vai depender de nós. Já está estabelecido que para a mudança do planeta é preciso que haja uma mudança da psicosfera da humanidade. Né? Enquanto nós não mudarmos para o bem, o mundo também não vai melhorar. Né? E a gente tem certeza também que estamos sempre sendo amparados, que esses espíritos que se antecipam em chegar lá e que já estão num patamar de vibração superior, eles voltam à Terra para nos ajudar. Todos nós necessitados. É aquele intercâmbio que eu falei. Então, vai e volta, mundo perpétuo e contínuas relações. Né? Então, o Espiritismo não nega essa história, né, do Código Penal da Vida Futura, mas antes confirma a penalidade futura. Quer dizer, só que não é uma penalidade eterna, né? Não há uma condenação eterna. Se numa vida a gente fez, agora a gente não tem chance de, numa outra vida, a gente fazer uma mudança na nossa maneira de ser, e assim toda a falta que nós cometemos no passado e que fez com que nós tivéssemos contraído uma dívida, e, havendo a dívida, é necessário que haja o quê? O arrependimento. É preciso que a gente se arrependa daquilo que a gente fez de errado. Mas o arrependimento, ele suaviza os traços da expiação.
Que a expiação é quando a gente não se arrepende, aí a gente é obrigado a sofrer na marra, então o sofrimento vai ser muito maior, né? Mas, quando a gente se arrepende, a gente abre esperança no caminho da reabilitação. Mas só arrepender não basta para apagar a falta. É preciso também expiar, quer dizer, que é cumprir a pena, reparar o mal, que é indenizar o credor. Quer dizer, a gente vai ter que resgatar junto com aquele que a gente causou o mal, a menos que haja aquele trabalho que Jesus dizia, que só o amor, né, cobre a multidão de pecados. Quer dizer, se você se transformar de uma tal maneira, quer dizer, você se arrepende, mas que você faz o bem, muitas vezes você não está precisando indenizar aquele credor. Por quê? Porque você já fez o bem para uma outra pessoa, então aquele bem que você fez apaga, como a Joana de Anjos diz, o bem que a gente faz anula o mal que a gente fez, né? O sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. E ninguém jamais está desamparado. Mesmo os espíritos em situação moral mais degradada continuam a ser filhos do mesmo Deus, amados por Ele, o qual criou a todos fadados à evolução do caminho da perfeição. Então, essas zonas obscuras, de tormentos reparadores, elas não são eternas, elas vão se transformar à medida que as pessoas que estão nessas zonas conseguem se arrepender e produzir o bem, né? Sendo assim, mesmo nos lugares onde temporariamente convivem os sentimentos e pensamentos mais deprimentes, há espíritos focados no bem, auxiliando a todos que se cansem do mal, pois o mal se consome por si. Então, fechando o nosso estudo da noite de hoje, trazendo uma mensagem também de Emmanuel, dizendo que dentro da visão espírita cristã, céu e inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório, e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Então, esse é o resuminho do nosso estudo de hoje, e a gente espera que estimule vocês a ler O Céu e o Inferno, que é um livro de leitura muito interessante, tá bom? Muito obrigada e muita paz para todos. Gostaríamos de agradecer a Fátima pela lição de hoje e que depois da nossa prece, cada um que queira tomar o passe se mantenha nos seus lugares para que sejam chamados para a sala. Vamos agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por esta oportunidade de termos a lição de que o céu está dentro de nós e que nós possamos levá-los esta semana adentro e que façamos dos nossos dias um lugar de luz e paz. Muito obrigada a todos, que assim seja.